E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você vai assistir a este vídeo. Bom, eu quero falar com vocês sobre a entrevista que o Pablo Marçal deu ontem no Roda Viva, capitaneado pela Vera Magalhães. Um fiasco, a vergonha alheia. Eu trouxe alguns cortes para vocês, mas assim... Gente, lá em Minas, a gente costuma dizer assim, né? Que às vezes as pessoas, algumas pessoas, elas não querem perguntar, elas não querem saber, elas não querem investigar alguma coisa, tomar pé da notícia, elas querem encantoar. A gente usa muito essa expressão, né? Ah, fulano vem me encantoando, ou seja, ele vem intimidando, ele vem com hostilidade, se achando mais do que o outro, achando que vai pegar o outro no contrapé. Sabe aquela pessoa que está com o dedo em riste, torcendo para que o entrevistado, ou melhor, ali estava aparecendo até interrogado, né? Que o interrogado erre, sabe? As caras e bocas daquelas mulheres, né? Vamos aqui dizer para vocês quem são essas ilustres, entre aspas. Vera Magalhães, né? Malu Gasper, do Globo, Amanda, da agência Pública, Amanda Audi, uma pessoa bastante cínica, né? Não só ela, mas a Malu Gaspar também, 3 homens. Bruno Ribeiro, do Metrópolis, esse foi o único que eu achei que se portou como jornalista. Teve alguns deslizes, mas eu achei que ele estava mais profissional. Pedro Borges, do Alma Preta, e Pedro Canário, do UOL. Gente, só jornalista de esquerda. Isso já começa por aí. Como é que você traz um candidato para ser entrevistado, ou melhor, para ser interrogado, né? E não traz nenhum jornalista de direita, nenhum jornalista conservador, tem tantos jornalistas bons, então já começa por aí. O que muito me admira, porque a TV Cultura está descambando, né? Está descambando mesmo na audiência. A TV Cultura, né, que já teve seus tempos áureos, mas depois da entrada do Dória, essa televisão descambou mesmo de vez, na minha opinião. Parei de assistir. Tanto é que ontem muita gente entrou, né? A audiência foi gigantesca, foi fenomenal. Só pela audiência ali já dá para perceber. Já é um termômetro, né? Um maravilhoso termômetro para a gente saber o resultado dessas eleições aqui na capital paulista, né? Lembrando que eu voto em São Paulo, capital. Para dizer a verdade para vocês, eu não me surpreendi tanto assim, né? Porque vindo da TV Cultura, vindo de pessoas como Vera Magalhães e as outras tantas, né? Principalmente essa tal de Amanda, da agência Amanda Audi, né? Gente, as caras e bocas que essas cidadãs, depois eu vou falar, hein, que teve um erro de português, aliás, 2. Um passou despercebido pelo Pablo Marçal. Elas não disfarçaram, sabe? Teve um lá do UOL, né, um rapazinho, que mais parecia um estagiário, também ele foi pego no contrapé. Na verdade, eles estavam torcendo, eles estavam babando, gente, estavam babando para pegar o Pablo Marçal no contrapé, mas eles foram pegos em vários contrapés. Então, eu vou trazer para vocês, tá? Antes disso, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like. No final, se você não gostar, você volta e retira o like. De repente, você até possa dar o dislike, se você efetivamente não gostar desse vídeo. Peço para que você comente, compartilhe, tá bom? E se você não é inscrito no meu canal, que você nos dê essa chance e se inscreva nesse canal, tá bom? Então, assim, eu vou trazer os cortes para vocês, mas antes de cada corte eu vou fazer o comentário, ok? Então, assim, o primeiro corte que eu estou trazendo é aquele que envolve a jornalista Malu Gasper. Ela traz de volta, porque se vê que ela ficou ressentida, da resposta que o Pablo Marçal deu para o jornalista Josias de Souza. Mas quem conhece o jornalista Josias de Souza sabe muito bem o tipo de personalidade que ele tem como jornalista, falta de postura, entende? Assim, ele também baba, ele também vocifera, entendeu? Quando ele tem alguma pessoa, vamos dizer assim, da vertente mais conservadora para entrevistar.
O jornalista estava dizendo, poxa, mas esse tipo de comportamento que o senhor tem nos debates, isso no debate da TV Gazeta. Né? E ele estava lá criticando o Pablo Marçal. O Pablo Marçal virou para ele e falou assim, mas o seu jornalismo também não é nobre. Nossa, gente, eu amei essa resposta, sabe? E aí ela se doeu, e aí ela vem e desencrava, né? Desenterra isso para o Pablo Marçal, e ele devolve. No debate de ontem, o senhor foi questionado sobre essa fala, mas o senhor chamou o jornalista de militante e não respondeu. Eu entendi que o senhor quis dizer que o senhor finge ser uma coisa que o senhor não é para conquistar voto, economia da atenção. Mas eu te pergunto, não é exatamente isso que os políticos tradicionais do sistema, que o senhor diz que o senhor é contra, fazem? Não é assim que eles fazem? Malu, você fez a mesma coisa numa reportagem que você não fez pergunta nenhuma para mim no O Globo e falou que eu quero criar um partido com o Bolsonaro. Isso nunca passou na minha cabeça. Eu perguntei para o senhor. Não perguntou. Acho que se você puder mostrar a mensagem. Tá aqui. Pode olhar. Eu nunca. Tá aqui. Pode olhar. O senhor negou, eu tinha minhas fontes. E aí você fez isso por quê? Porque você quis chamar a atenção. O que é a economia da atenção? Eu respondo e abro a oportunidade. Mas o senhor vai responder minha pergunta, né? Eu já estou respondendo. O fato de você não gostar da minha resposta não significa que eu não estou respondendo. Pro Josias eu também respondi. Eu falei que vocês fazem esse jogo, chama clickbait na internet. Joga uma headline, destrói a pessoa e depois vê o que vai dar. E aí ela comenta com ele, né? O senhor chamou o jornalista de militante. Realmente o Pablo o chamou de militante porque ele o é. Josias e todos eles, de ontem também, que estavam lá presentes nessa entrevista, no Roda Viva, também são militantes. E muito militantes e nem mesmo disfarçam. Profissionalismo mandou lembrança para esses jornalistas, mandou lembrança de bem longe, sabe? Bom, aí depois a mesma Malu Gaspar, ela fala para ele se ele estava chamando as pessoas de idiota. Ele falou, não, de forma alguma, mas depois ele volta atrás e ele fala, se bem que quem votou no Lula realmente pode ser considerado um idiota. Vejam esse corte. Falando aqui como funciona o jornalismo. Não, você pode fazer. Eu acho que a gente deve se entrar na pergunta de agora, exatamente, né? Exatamente. Eu já acabei de responder. Você usou a economia da atenção. Não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se o senhor não acha que isso é uma coisa de político tradicional, que finge que é uma coisa para poder conquistar voto. É verdade, isso que então o senhor acha que o eleitor é idiota ou não? Deixar ele responder. Claro que não, hein? Ué, foi o que o senhor falou. Não, se bem que é para acreditar em quem, então? Se bem que você trouxe uma situação assim, quem votou no Lula deve ser idiota, só pode. Num determinado trecho, a Malu Gaspar se refere ao Pablo Marçal como coach. E ele corrige, ele fala, não sou coach. Aí a Amanda Audi, super, mega cínica, ela vem e fala, é verdade, é esse coach, né, para provocar. Porque ali eles não estavam querendo entrevistar o candidato, eles estavam querendo encantoar mesmo, sabe? Colocar na berlinda, colocar num canto e bater, só que quem apanhou foram eles. E então ele responde, ele fala assim, se você está dizendo que eu sou esse coach, então Lula é esse ladrão. Só que você percebe durante toda a entrevista, ele se refere ao Lula por mais de uma vez, todas as vezes em que ele se refere ao Lula, eles vêm como leão em cima de quem está tocando na cria. É impressionante como eles protegem. Veja esse corte. Boa noite, candidato. É ex-coach, né? Autodenominado ex-coach, tá certo. É igual o Lula, ex-ladrão. Aí vocês têm que falar dele. Se eu sou ex-coach, você tem que falar que o Lula é ex-ladrão. Mas o senhor que é candidato. O Lula é ex-ladrão. Mas o senhor que é candidato. E outra coisa, eles não deixam o candidato responder. Não deixam. Sabe aquela coisa, faz a pergunta, mas não quer ouvir a resposta. Inclusive, numa das vezes, ele fala isso. Ele fala, olha, vocês não me deixam responder. Vocês não me deixam responder. Você faz a pergunta, eu tenho o direito de responder, eu não interfiro na pergunta, portanto, você não deve interferir na resposta. Vejam mais esse corte. Eu estou perguntando coisa do processo, não tem nada a ver com o candidato. Mas eu vou falar. Mas aí eu faço a resposta, Pedro. Você faz a pergunta, eu faço a resposta. Se você quiser interferir, eu vou interferir no meio da pergunta. Então posso terminar? Claro. Então vamos lá. Se tiver antecedente, você não deixa responder, cara. Eu fiz direito para ouvir o que você está querendo me explicar. Deixa eu terminar de responder, ué. Fiquei 5 anos na academia de te ensinar. E tem um momento que ele traz até a memória o assassinato de Celso Daniel. Vejam esse corte. De 2 pesos e 2 medidas no trato da reputação dos outros, candidato? Na verdade, é uma questão de fazer perguntas. Quem matou o Celso Daniel, né? Quem matou o Celso Daniel? Pois é, até hoje está sem resposta. Pois é, a gente sabe, mas falar, a gente morre também, então é melhor ficar caladinho, né? Num outro momento, ela tentando expô-lo e deixá-lo bem desconfortável, que ela não conseguiu, ela pergunta se ele não acha que ele deveria já revelar, trazer as provas, se é que ele tem, sobre o fato de que o Boulos é dado a um certo vício, né? E aí, se ele não tem dó das filhas do Boulos.
E aí ele responde. Você acha justo que as filhas dele fiquem até o último debate esperando para saber se o senhor tem alguma coisa em relação ao pai dela? Deve ser muito ruim ser filho do Boulos. Alguém que muda o caráter em cada eleição, alguém que agora converteu na Assembleia de Deus, alguém que quer descriminalizar as drogas. Ele não se converteu na Assembleia de Deus. Então que fique claro aos evangélicos que ele não converteu, ele foi lá só pedir voto naquilo que ele não acredita. Obrigado, Vera, você me ajudou nisso. E também, claro, eles trazem à baila a questão do Alexandre de Moraes, se ele é a favor, e ele não fugiu não, ele respondeu. Vejam esse corte. O Supremo está muito político. Ele está tentando dosar uma radicalidade que a gente teve no passado, e eu acho que já passou do limite. Então, todo respeito aos 11 togados ali na Suprema Corte, esse é um recado meu pessoal para vocês. Já passou essa onda. O Brasil precisa ser unificado. A gente precisa baixar essa pressão e a gente precisa retomar isso. Através de São Paulo, nós vamos retomar esse país. É um recado meu para os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós confiamos na justiça. Não precisamos ter uma corte política. Bom, e nesse corte memorável, ele acaba corrigindo a jornalista, a cínica, né? Como que é o nome dela, que eu sempre esqueço, Amanda Audi. E aí ele a corrige, porque ela usa a expressão cidadãos em vez de cidadãos. E ele rapidamente a corrige. Todos os cidadãos de São Paulo? Só uma correção, é cidadãos. Errar é humano, eu também erro, principalmente a língua falada, é mais fácil a gente praticar erros, né? Mas a questão é que a gente precisa chamar atenção, sim, porque esses erros emanam de pessoas extremamente arrogantes. Eles, e principalmente elas ali nessa entrevista, estavam numa arrogância, elas estavam transpirando arrogância, deboche, cinismo. Então, a gente tem que chamar atenção sim, achei ótimo. Infelizmente, ele não percebeu esse outro erro, quando ela utilizou o verbo implicar, e quando ela foi ligar ele a outra palavra, ela usou uma preposição quando esse verbo não tem preposição. Viu, senhora Amanda? Aprende aí. Bom, aí depois foi um festival de críticas aos cortes. Gente, se ele faz muitos cortes, e se ele está se dando bem com os cortes, façam cortes os outros candidatos também. É muito simples. Porque ele está usando as redes sociais. Utilizem as redes sociais, vocês, demais candidatos, também. Qual é o problema? Eu estou aqui dizendo tudo isso, gente, eu não sei em quem eu vou votar ainda. Eu estou pensando estou entre 3 candidatos. Na verdade, mais entre 2, né? Porque um candidato eu acho que não tem condição de ganhar esse pleito. Agora eu vou dizer para vocês, em quem quer que seja que eu vá votar, eu acho que essa eleição já está ganha, são favas contadas no primeiro turno para o Pablo Marçal. E com a ajuda dessa imprensa rota, sabe, esgarçada, mau caráter, essa imprensa desonesta, é essa imprensa que está ajudando muito ele a ganhar. Ele tem seus talentos, né? Ele é uma pessoa que fala muito bem, ele tem uma rapidez de raciocínio muito grande, mas que a imprensa o está ajudando muito, isso está. E depois, uma das pérolas, um dos momentos assim, vamos dizer, pitorescos dessa entrevista, é quando a Vera Magalhães, toda irritadinha, porque ele estava usando o verbo abençoar, e ela entende que o verbo abençoar não comporta ser utilizado para falas que envolvem o mundo administrativo, quando se fala de políticas públicas, enfim. Na cabeça dela é uma palavra que é estranha a esse tipo de vocabulário. Só que o Pablo Marçal também nesse momento mandou muito bem. Vejam esse corte. O cinturão, nós vamos inaugurar uma primeira fase. E essa primeira fase eu quero abençoar ali na Brasilândia, na Zona Norte, onde inclusive quero criar um passo municipal. O que significa o senhor dizer que o senor quer abençoar? Desculpa, eu não consigo entender essa terminologia ligada à gestão pública. É por isso que vai ser diferente a gestão pública. Você vai ouvir muita coisa diferente. Você vai ouvir equity, você vai ouvir MVP, que é testar as coisas antes de gastar. Não, mas abençoar não é de gestão pública, abençoar é religioso. Não, abençoar é uma palavra da língua portuguesa que você pode usar. Verdade. Se você quiser usar ela em qualquer contexto, você tem liberdade de poder usar, você pode usar onde você quiser. Depois, um rapazinho lá que mais parece um estagiário, não pela idade, viu, gente? Mas pela arrogância mesmo, do UOL. Assim, vocês percebem além de uma deselegância muito grande, uma desonestidade, como eu disse para vocês, uma zombaria, sabe? Até mesmo, gente, uma certa violência na forma de perguntar. Eles querem, assim, moldar as respostas do candidato. Ele quer interferir na forma como o candidato responde. E sempre assim, cortando o candidato a todo momento. Então, vejam esse corte. Inclusive, eu não dei conta de ter uma defesa... O senhor prescreveu por causa da idade.
É porque se você tiver antecedente, você não deixa responder, cara. Eu fiz direito para ouvir o que você está querendo me explicar. Deixa eu terminar de responder, ué. Vejam esse corte, onde ele pergunta ao jornalista, você estudou reportagem? Terceiro banco que não cobra. Você estudou direitinho a reportagem? Eu li reportagem. Então, sai da headline e lê a reportagem. Quando faltar a reportagem, dá uma investigada. Seguinte. Bem, nesse próximo corte, a Vera Magalhães aborda a questão de ele ser amigo, ou estar, né, sempre ao lado do Renato Cariani, que a gente sabe que tem aquela questão dele estar sendo investigado e tudo mais. Olha a resposta que o Pablo Marçal dá para a Vera Magalhães. Se você tiver errado, irmão, pague. Se não tiver, que todo jornalista desse Brasil gaste o mesmo tempo que eles gastaram te destruindo, porque você apoiou o presidente Bolsonaro e entrou na lista de 70 pessoas que foram perseguidas por isso. Não é jornalismo, não é justiça. Calma que eu tô respondendo. Não, eu tô falando do jornalismo, a gente tá contraditando. Vamos lá, todos nós no Brasil. Nós temos o maior corruptor da história chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que inclusive você, Vera, desceu o bambu nele, mas depois que ele voltou não fala mais nada. Agora, nesse corte, gente, olha, Pablo Marçal merece... Nessa entrevista, eu achei que só pela paciência que ele teve, principalmente com as mulheres, na arrogância, na petulância, na agressividade delas, mais do que os homens. Pelo menos foi essa a minha avaliação. Ela, de novo, não deixa ele responder, porque eles não deixam ele responder. E aí, acho que ele já estava, desculpa falar essa expressão, de saco cheio. Aí ele dá uma virada, gente, olha, essa eu até quero que vocês prestem bastante atenção. Foi bem hilário, deem uma olhada. Candidato, E por fim, o último corte que eu trago é sobre a questão dele ser cristão. Eu não estou misturando religião, quem trouxe esse assunto foi vocês. Eu estou falando, eu sou cristão e eu peço a ajuda de todos os católicos, todos os espíritas, os evangélicos que acreditam no cristianismo. Sabe por quê? Porque Jesus não dividiu o pão, ele multiplicou. E o comunismo é dividir aquilo que a gente tem para idiotizar as pessoas. Eu peço o socorro de todos os cristãos dessa cidade, do estado de São Paulo e do Brasil. Nós precisamos combater essa praga de comunismo. A gente sabe, né, que as pessoas de esquerda, uma grande parte, são ateus ou até são cristãos, mas eles não gostam muito que você fale no nome de Jesus, que você, para eles acham que é misturar, entende? Que se você está falando de política, você não pode falar de Deus. Por quê? Principalmente por parte da Vera Magalhães. Olha o que ele responde para ela. E vocês têm que respeitar a minha fé. Porque se alguém fala que vai no terreiro fazer um despacho, ninguém tira sarro. Só tira sarro de quem é crente. Só tira sarro de quem é evangélico. Na escola, na quinta série, eu nunca concordei que a gente vive do macaco. Aí sabe o que aconteceu? Eu ouvi, você é um crentinho. E eu sempre defendi minhas convicções e quero que todo mundo pense. Eu quero que todo mundo tenha liberdade. Eu sou cristão sim, e eu acredito nisso e nunca vou curvar minha cabeça para isso. E viva a liberdade nesse país. Foi lamentável. Lamentável mesmo. O jornalismo, gente, tá assim, tá osso, como dizem os adolescentes, né? Tá osso. Esse jornalismo que a gente tem aqui no Brasil, gente, pelo amor de Deus, que jornalismo é esse? E sabe o que eu percebo? Que as palavras estão perdendo o poder de constranger as pessoas. As pessoas estão perdendo o calor do rosto, que lá em Minas a gente fala assim, mas a gente quer dizer vergonha na cara. As pessoas não têm mais vergonha. Elas não têm mais vergonha, elas não se constrangem mais. Se você diz, olha que jornalismo chinfrim, amador, antiprofissional, mas isso não envergonha, isso não constrange. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não se constrangem, não se envergonham mais, sabe? Elas não disfarçam. Nos próprios cortes vocês percebem elas se protegendo, elas interrompendo, elas zombando e depois elas querem falar do candidato, que, segundo Josias, não tem o quê? Nobreza, né? Ele não usou essa palavra, mas foi o que ele quis dizer, que o comportamento dele nos debates não estava sendo assim tão nobre, foi quando ele respondeu. Mas o seu jornalismo também não é nobre. Não é nobre o seu jornalismo, Josias. Josias, sabe aquela frase? Ouviu, doeu? Leva para casa que é teu. Mas o leva para casa é para analisar, viu? Mas o problema é que não dói, né? Não dói no ouvido de vocês. Sabe, vocês perderam. Sabe aquela coisa, gente, quando uma pessoa tem um problema no estômago que chama refluxo? Geralmente o esfíncter, é porque o esfíncter, ele está laceado. A moral dessas pessoas está laceada. Aliás, de muitas pessoas, não são só dos jornalistas, não. De muitos profissionais, né? Mas aqui a gente está falando desse jornalismo. Esse tipo de jornalismo que dá vergonha. Você fala a palavra vergonha, também não traz vergonha, também não constrange mais. Lembra quando o Boris Casoy falava, isso é uma vergonha? Só que assim, tá tudo tão banalizado,
sabe? Eles não têm vergonha, gente, é impressionante, eles não se constrangem daquele tipo de jornalismo. Se você pegar um estagiário de um bom jornal, com certeza esse estagiário não ia proceder dessa forma. Então, assim, olha, TV Cultura, vocês estão a pé de jornalista, viu? E da próxima vez, por favor, faça uma bancada mais equânime, mais equilibrada. Traga também profissionais, jornalistas conservadores. Tem tantos ótimos jornalistas conservadores. Por que vocês só trazem os jornalistas de esquerda? É uma vergonha, foi deplorável. E olha, para mim, eles estão promovendo cada vez mais o Pablo Marçal. Pablo Marçal, não sei se eu vou votar em você, não sei quem eu vou votar ainda, eu estou em dúvida. Mas parabéns, parabéns porque você colocou todos eles no bolso. Eu só excetuo aqui, para ser justa, o jornalista Bruno Ribeiro, do Metrópolis. Porque apesar dele ser do Metrópolis, apesar dele trazer perguntinhas fracas demais, ele foi um jornalista mais... É o Joaquim, gente. Ele foi um jornalista mais profissional. Teve uma postura de jornalista. Agora, os demais e aquelas lá, gente, a vergonha alheia, tá? E outra coisa, o que eu também esqueci de dizer, as perguntas que trouxeram, as perguntinhas bem chinfrim, e depois reclamam que não tem um candidato à altura de uma eleição digna de ser chamada eleição. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, comente, compartilhe. Se você não é inscrito, eu peço que você se inscreva no meu canal. É isso, gente, fico por aqui e até o nosso próximo encontro.